Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. O texto que eu vou ler é o texto de Mateus 5, a partir do 14, que diz assim, ó: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Primeiro que ele está dizendo que é impossível você esconder uma cidade no alto, edificada sobre um monte. Aí não tem como. Que as pessoas vão ver, é inevitável esconder uma cidade no alto. Aí ele diz: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Em seguida ele diz que ninguém nunca acende um lampião, uma lamparina e coloca debaixo de alguma coisa para esconder a luz. Não, você se acende uma luz para quê? Para colocar no alto, para todo mundo ver a claridade da casa, não é? Todo mundo enxergar as portas, onde pisa, os cômodos da casa. É para isso que serve a luz. Então é impossível você esconder uma luz. É impossível. Aí ele diz, ó: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu, viu? Para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Meus amados, aqui é mais ou menos o que foi falado ontem. Foi falado ontem no congresso. Se você não foi, mas eu estou dando aqui um resuminho bem básico do que foi falado ontem no congresso, que foi uma benção, uma maravilha. É que é assim, meu irmão, quando você faz uma obra boa para alguém, quando a pessoa diz assim: eu louvo a Deus pela vida. Aí coloca seu nome, tá? Coloca seu nome. Eu louvo a Deus pela vida de fulano que me ajudou, que me abençoou em tal coisa. Eu louvo a Deus, assim o nome de Deus é glorificado através das nossas vidas. Então foi para isso, aí ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Aí, meu irmão, aqui no livro de Timóteo, fala assim, ó, Timóteo 6:17 diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Deus supre todas as necessidades da nossa vida, né, meu irmão? Tudo que nós precisamos, Deus dá. E aí ele estava falando assim para nós não endurecer o coração naquilo que a gente pode ajudar o próximo. Foi isso que aconteceu com o jovem rico, lembra? Jesus falou, ó, vende e dá aos pobres. Jesus não está mandando nós pegar nossas coisas e sair dando aí para as pessoas sem analisar, né? Que nós sabemos que tem uns mau caráter, que nem precisa e mesmo assim pede. Mas para nós analisar, prudente como uma serpente, simples como uma pomba, mas prudente. Jesus não quer que nós seja tolo dos outros. Entendeu? Mas enfim, ele está falando para nós não ser orgulhoso. Ele diz assim, ó, se uma pessoa estiver bem nesse mundo e vendo o seu irmão necessitado, a Bíblia é quem diz isso aí, ó. Se a pessoa estiver bem nesse mundo e ver o seu irmão necessitado, fechar o coração para o seu irmão, como estará nele o amor de Deus? Né? Que a Bíblia manda nós amar o próximo. Aí o Timóteo diz aqui, Timóteo 6,18, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Repartir de boa mente seja voluntário, entendeu, meu irmão? Não precisa os outros estar mandando, não, voluntário. Que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Esse futuro que ele fala aqui é a nossa eternidade. Amém, meu irmão? E tem mais um aqui, em Tito 2,14, diz assim, ó. Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, Jesus se deu a si mesmo por nós, para nos remir, né, do nosso pecado, de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu especial,
zeloso de boas obras, entendeu? Zeloso e de boas obras. E Tiago conclui, Tiago aqui eu vou concluir com o versículo do Tiago que diz assim, assim falai e assim procedei. Querendo dizer que a nossa fala, que a Bíblia também diz em muito lugar mesmo, para não agir só de boca, né? Só falar. A Bíblia chama para ação. Ele diz assim falar e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. É pela lei da liberdade. Essa palavra aqui que nos liberta, entendeu? Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se nós formos uma pessoa misericordiosa para com os necessitados, a misericórdia de Deus nos alcançará, meu irmão. Nos alcançará. Né? Lembra da lei da semeadura, né? Aí Tiago diz aqui, e eu vou concluir com isso. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo, né, meus irmãos? A fé, só a fé não salva. É o que eu falei ontem sobre nós examinar nós mesmos, para ver se nós estamos na fé, né? E lá que eu li ontem foi em 1 Coríntios 13:5, que cada pessoa deve se examinar a si mesmo para ver se está na fé. E aqui, Efésios 2:8 aqui, meu irmão, olha, falando ainda, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Nós somos salvos pela graça, seja, pela graça é um favor imerecido. Ninguém merecia ser salvo. Mas quando se tem fé em Jesus, você é carimbado como salvo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ninguém é salvo por obras. Ah, eu sou salvo porque eu dou uma cesta básica, eu sou salvo porque eu visito os doentes, eu visito os hospitais, eu ajudo com aquilo que eu tenho, eu ajudo. Ninguém é salvo por essas boas ações. Mas essas ações, né, tem que andar junto com o cristão, meu irmão. Que nós, a mesma misericórdia que nós recebemos de Jesus, de Deus, nós transmite para o nosso próximo. Entendeu? Com aquilo que nós pode. Às vezes a gente não pode ajudar com muito, mas a gente ajuda com pouco. Entendeu? É o que a Bíblia pede para cada um de nós. E ele diz que o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Aí ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem das obras, para que ninguém se glorie, tá vendo? Eu sou salvo porque eu ajudei, porque eu ajudo. Você é salvo por a graça. E uma vez a graça de Deus estando na sua vida, o nosso dever é a mesma graça que Deus me deu, eu vou transmitir para o meu próximo. O mesmo perdão que Deus me dá todo dia, vou transmitir para o meu próximo. Se Deus me alimenta com pão, eu estou vendo um necessitado ali, eu posso repartir do meu pão com um necessitado. Amém? Tanto faz ele ser crente ou não, é o próximo. Tem que ajudar o próximo. Entendeu? Aí ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, feitura de Jesus, criados em Cristo Jesus, entendeu? Criados em Cristo Jesus é isso. O que eu recebi de Deus e de Jesus, eu transmito com o próximo. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, somos salvos pela fé, mas as obras demonstram quem nós somos realmente. Porque todo mundo fala, Senhor, Jesus falou naquele dia, todo mundo que vai dizer, Senhor, Senhor, não tá, eu ia na tua igreja todo dia, eu ouvia a tua pregação. Eu expulsei demônio no teu nome, Senhor, fiz maravilha no teu nome. Mas Jesus vai dizer, aparta de mim. Aparta de mim que eu não te conheço, você que pratica a iniquidade. Entendeu? É assim. Então, esse é uma boa luz para nós se examinar nós mesmos. Ou seja, se você pode fazer o que você fizer na igreja, mas pregar bem, conhecer de Gênesis, Apocalipse, mas pratica a iniquidade, está fora do time de Jesus. Iniquidade é o pecado, entendeu? Então, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Nem todo aquele que vai na igreja, nem todo aquele que prega, mas aquele que faz a minha vontade.
Ele vai dizer, e aquele que pratica a iniquidade, faz todas essas coisas, lê Bíblia, prega no Instagram, prega no YouTube, prega em todo lugar, mas pratica a iniquidade, que é o pecado, tá fora. Mesmo que diz Senhor, Senhor. Então é bom a gente examinar, cada um examinar a si mesmo, né? Praticou, faz tantas coisas que aos olhos dos homens parece bom, mas pratica a iniquidade. Então é bom, é por aí que a gente se examina a si mesmo. E as obras, meu irmão, as nossas obras como espelho. Somos salvos pela fé, mas pelas obras, pelos frutos se conhece a pessoa. Jesus falou que é impossível um cristão verdadeiro não ser reconhecido. É impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível esconder um lampião dentro de uma casa que está escura. Um lampião aceso. É impossível esconder. Amém? Ou seja, as nossas boas obras vão brilhar e as pessoas vão ver e vão glorificar a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do irmão que está ouvindo esse vídeo, porque ele me ajudou. Amém? E assim o nome de Deus é glorificado através da sua vida. E foi para isso que nós fomos chamados. Para glorificar o nome de Deus perante as pessoas. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.